Irmãos, aquilo pelo qual o Senhor, Ele colocou no meu coração nesse dia de hoje, um tema, eu já ministrei aqui na igreja, mensagens sobre isso, e é uma palavra bem oportuna também para esse momento. E como eu dizia na época, eu falo novamente agora, é um tema pelo qual as pessoas muitas das vezes não dão muita importância, elas não ligam. E quando eu falo as pessoas, eu estou falando de pessoas até mesmo dentro de denominações chamadas de igreja, porque o ímpio, ele não conhece a palavra. Ele sabe te ouvir, ele não vive, ele não pratica. Mas nós que servimos ao Senhor, nós que temos colocado a nossa confiança naquele que nos criou, naquele que nos formou, é de suma importância para cada um de nós a gente viver na presença do Senhor, a gente buscar a cada dia mais e mais estar em unidade com o Senhor, buscando a cada dia mais a presença do Senhor. O tema pelo qual o Senhor colocou no meu coração fala de santificação. Santificação. Aonde nós temos visto nesses últimos tempos, até mesmo denominações, chamada igreja, negligenciando muitas das vezes, não sei se eu posso dizer essa palavra, esse tipo de mensagem, essa mensagem de santificação, porque é colocado tantas coisas diante daqueles que estão dentro das igrejas, é colocado tantas bênçãos, muita prosperidade, muito isso, muito aquilo, que você vai ser assim, que você vai ser assado. E eu não estou aqui de maneira alguma dizendo que não é lícito você ter algo, ainda aqui nessa terra, você alcançar algo aqui na terra ainda, não é pecado isso. Mas o que torna pecado é quando a gente abre mão da palavra do Senhor, de viver em santidade com o Senhor, para tão somente alcançar essas coisas que perecem, que vão ficar aqui nessa terra. Mais uma vez eu friso, não é pecado. Você pode sim, mas o que a gente não pode é deixar que isso venha tomar o centro da nossa vida. A gente não pode deixar que colocar isso agora como meta para a nossa vida. A nossa meta é Cristo Jesus. O nosso alvo é Cristo Jesus. É para Ele que nós devemos olhar. É para Cristo Jesus que nós devemos a cada dia estar com nossos olhos fitos no autor e no consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. A palavra do Senhor, abra sua Bíblia, se tiver sua Bíblia aí, em 1 de Pedro, em nome de Jesus. Primeira de Pedro, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 13, o subtítulo ali escrito em negrito na Bíblia, não sei se está assim na sua, a minha é a tradução Almeida, ela vem escrita exortação à santidade. Quando fala exortação, não é o Senhor, Ele usando o apóstolo Pedro para poder tão somente repreender, não é isso. Quando fala de exortação, ele está encorajando a cada um de nós para que nós venhamos a viver em santidade. E aqui ele começa a ensinar a esse povo, ele começa a doutrinar esse povo, a mostrar a esse povo. Ele está agora exortando, encorajando a cada uma daquelas pessoas agora a viver em santidade. Louvado seja o nome do Senhor. E o texto vai dizer assim, a partir do versículo de número 13, ele vai dizer assim: portanto,
cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu, na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo aqui ele está dizendo, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Quando nós vamos buscar entender a palavra santo, a gente sabe que significa cortado e separado. Nós já aprendemos isso aqui. Cortado e separado de quê, pastor? Pois cortado e separado justamente das coisas desse mundo, justamente das coisas que estão lá de fora, daquilo que muitas das vezes ele pode nos afastar da presença do Senhor, aquilo que muitas das vezes nos limita como homens, como servos, e eles muitas das vezes, por isso que ele fala, para que nós sejamos cortados e separados, porque aquele que entregou a sua vida ao Senhor, a maneira pela qual nós agora devemos nos portar, a maneira pela qual nós devemos agora andar, agora é em novidade de vida. Tudo que era velho, ele ficou para trás. O Senhor lançou lá no mar do esquecimento, ele não se lembra mais. E ele diz para cada um de nós, para que eu e você, para que nós também venhamos a viver agora dessa maneira, cortado e separado do mundo. Ah, mas eu ainda vivo nesse mundo. Sim, nós vivemos nesse mundo. A gente tem que trabalhar, a gente tem que cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família. Aqueles que são casados, têm esposa, marido, filhos, enfim. Os homens, como provedor da sua casa, ele tem que trazer a provisão para a sua casa. Ele é o provedor, assim o Senhor colocou. A gente vai continuar fazendo isso, mas agora de uma maneira, não como uma maneira do mundo, mas agora de uma maneira santa, de uma maneira separada, de uma maneira diferente daqueles que vivem ainda na ignorância, daqueles que ainda vivem sem conhecimento do Senhor. Agora não mais como filhos, como rebeldes, nem como filhos, porque a palavra fala que aquele que obedece é filho, mas aquele que não obedece, a palavra diz que é bastardo e não filho. Agora não mais como bastardo, porque outrora éramos como bastardo também, porque a gente não conhecia a palavra do Senhor, a gente não conhecia o próprio Senhor. Agora não, agora nós somos como filhos e filhos, como nós lemos aqui no texto, no versículo 14, agora como filhos e filhos obedientes à palavra do Senhor, obedientes à palavra do Senhor, porque aqui, irmãos, nesses 66 livros compilados, aqui está o nosso manual de vida, assim como um aparelho eletrônico, eu sempre falo isso, ele tem aqui as suas regras, aquilo pelo qual pode fazer, aquilo pelo qual não pode fazer, de que maneira você deve usar. Assim também é cada um de nós na presença do Senhor. O nosso manual é a palavra do Senhor, e hoje a palavra do Senhor, ela nos chama, ela nos exorta a viver uma vida em santidade, como filhos, como nós lemos, como filhos obedientes à palavra do Senhor. Irmãos, eu não sei até que horas que nós vamos levar essa BD. De repente ela termina já breve, pode passar. Mas o que eu tenho para falar com os irmãos, eu gostaria de passar para cada um dos irmãos nesse dia. E tem a importância daquele que serve ao Senhor, de a cada dia se santificar na presença do Senhor. É de suma importância para cada um de nós, a gente a cada dia buscar a santificação.
a gente a cada dia buscar a santificação, a cada dia ser exortado acerca daquilo pelo qual o Senhor quer para as nossas vidas. Porque, abra sua Bíblia lá em Hebreus, louvado seja o nome do Senhor. A gente vai abrir alguns textos aqui, como a gente tem mais um pouco de tempo, a gente vai estar abrindo aqui a palavra do Senhor. Hebreus capítulo de número 12, a partir do versículo de número 14, como eu falava, da importância da gente a cada dia, a gente está buscando essa santificação, está vivendo em santidade diante do Senhor. Hebreus vai dizer em capítulo de 12, versículo de número 14, ele vai dizer assim, ó: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Louvado seja o nome do Senhor. Segui a paz com todos e a santificação. E ele vai dizer por quê? Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Por isso, como eu disse, a importância da gente estar buscando a cada dia mais a presença do Senhor. E depois, no final, se você não me lembrar, você me pergunta: pastor, você falou que ia falar mais uma coisa da importância da gente seguir o Senhor, seguir em santidade. Se eu não me lembrar, os irmãos me lembram no final, e eu vou dizer por quê. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O evangelho que nós temos visto sendo pregado nesses últimos tempos, e eu não estou aqui falando mal de denominação, porque eu não vim aqui para isso, de maneira alguma. Nós estamos falando da palavra do Senhor. O evangelho que nós temos visto nesses últimos tempos, eles têm preparado aqueles que se chamam servos, se podemos dizer dessa maneira, não para santificação, não para você ter uma vida reta diante do Senhor, mas, como eu dizia no começo, mas tão somente para aquilo que o Senhor, Ele pode dar no momento da sua luta, no momento da dificuldade, por aquilo que o Senhor, Ele tem para dar a cada um de nós. Como eu dizia, as pessoas têm tão somente se esquecido, têm tão somente buscado tantas outras coisas, e se esquecendo da coisa que é uma coisa importantíssima para cada um de nós, que é a santificação, é a busca pela palavra do Senhor. Porque Hebreus, onde nós lemos, disse: sem ela nós não veremos o Senhor. O fato de nós estarmos dentro de uma igreja, participar dentro de uma igreja, não é motivo, não é regra para que nós venhamos a ser salvos. Nós seremos salvos através da palavra do Senhor. Nós seremos salvos através da santificação, que é somente em Cristo Jesus. Não há outro pelo qual nós devemos ser salvos, a não ser por Cristo Jesus. E quando nós agimos dessa maneira, buscando o Senhor, se entregando verdadeiramente a Ele, a gente começa agora a depositar toda a nossa fé nas mãos do nosso Deus. A gente começa agora a viver uma vida contrária àquilo pelo qual a gente viveu outrora, quando ainda não conhecíamos o Senhor. Certa vez eu me lembro que eu vim de uma denominação católica, e quando lá tinha essa coisa de você fazer curso para casar, né, aquelas coisas todas, eu lembro que o palestrante do dia, ele falou que quando eu fizesse a minha mala, eu já falei isso aqui uma vez na igreja, quando eu fizesse a minha mala para fazer a viagem, para viajar para a lua de mel, como eu costumo dizer, não se esqueça de botar Cristo dentro da sua bolsa. Não se esqueça disso. Leva Ele contigo. Não deixe, não vá você tão somente com a sua esposa, não vá você junto com ela, aquela coisa toda, e falando. Eu falei: meu Deus, o que é isso?
Que negócio é esse de levar Cristo? Porque até então, irmãos, era eu aqui na terra e Deus não tem. Para mim não tinha essa proximidade que a gente sabe que o Senhor, assim como Ele está presente aqui no nosso meio aqui hoje, Ele está a cada dia ao nosso lado, ao nosso redor, guardando a cada um de nós. Até então isso era novidade para mim, eu não conhecia, não era me ensinado dessa maneira. E assim a gente vai vivendo a nossa vida, aquela coisa toda, achando que está fazendo a coisa certa, achando que as coisas estão fluindo bem, está tudo certo, o Senhor está presente, mas não estava. Aí eu com isso, o que eu fiz? Eu tão somente peguei um santinho daquele que falava antigamente, santinho, com a foto de Jesus, que eles falam, aquela imagem, né? Aquele homem bonito, cabelo, os olhos verdes, aquele cabelo grandão bonito. Eu falei, já sei o que é. Fui lá, peguei, já tinha dentro da carteira, porque eu guardava dentro da carteira. Peguei da carteira, falei, vou botar aqui dentro da bolsa, botei dentro da bolsa. Porque a palavra do Senhor, ela era encoberta aos meus olhos. Eu não conhecia esse manual de vida, como nós falamos aqui. Eu não tinha noção do que era santificação. Eu não sabia disso. Eu pensando no meu ser, comigo, eu achando que o fato de eu não me viver em prostituição, na bagunça toda, mas eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz isso, eu já estava tranquilo. E verdadeiramente é a palavra do Senhor que liberta cada um de nós. Porque depois de sair de uma denominação católica, como eu estava, eu fui para uma outra denominação também. E lá também eu não era exortado acerca da palavra do Senhor. Era cada domingo, eu estou no telão ali, eu li a palavra ali, a Bíblia ficava guardada, fechada, porque tinha um telão, estou lendo a palavra ali, lendo ali, somente no domingo, quando eu estava lá. No domingo eu estava ali vendo, ali o texto ali, estava lendo aquela coisa toda, mas agora eu já não era mais dessa denominação católica, como eu disse, agora eu vim para a evangélica. Falei, agora eu sou santo. Por quê? Lá ainda, na primeira, eu ainda bebia, eu ainda vivia nos pagodes da vida, aquela coisa toda. Agora não, agora eu me batizei, aquela coisa toda, aquelas coisas já eu não faço mais, eu já abri mão disso tudo, eu já abandonei tudo isso. Agora sim, agora não, agora verdadeiramente eu sou santo na presença do Senhor, porque eu estou todo domingo na igreja. Eu ia com a camisa preta, arrumadinho, uma gravata amarela assim, eu era um introdutor, ficava na porta recebendo as pessoas, tudo direitinho, dava paz do Senhor a todo mundo, aquela coisa toda. Eu já era santo. Quando tem um louvor, como é que é o nome do louvor que fala quando muito tudo que há dentro, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Não tem esse louvor? Eu quando eu cantava porque muito que há, eu não cantava porque tudo. Eu falava, não, porque eu sou bom, eu sou santo na presença do Senhor. A gente não é nada, a gente é pó e cinza. Santo é o nosso Deus, e esse mesmo Deus, Ele nos convida agora a viver verdadeiramente uma vida em santidade na presença dEle, uma vida de cortado e separado do mundo. Somos falhos, sim, somos pecadores, mas a cada dia nos arrependendo dos nossos maus caminhos, nos arrependendo de coisas que muitas vezes fazemos. Assim como Paulo diz, o bem que ele queria fazer não faz, mas o mal você pega fazendo. Muitas vezes nos apegamos também dessa maneira, fazemos ainda coisas que não agradam ao Senhor. Mas essa palavra, esse manual, como eu disse, ele a cada dia, ele tem purificado, ele tem limpado a cada um de nós. Vós estar limpo pela palavra que vos tenho transmitido, tenho falado. É através dela que a gente vai buscando a cada dia mais a santificação. É através desse livro que muitos deixam guardado dentro de gaveta, em cima de criados mudos, está ali guardado. Muitos deixam aberto em Salmo 91, Salmo 23. Mas essas palavras que aqui estão, elas têm que vir para dentro de cada um de nós. E quando isso acontece na minha vida e na sua vida, na vida de cada um de nós, na sua vida que está em casa também assistindo essa EBD, quando isso ela acontece também na nossa vida, a gente começa a entender o que o Senhor Ele quer da nossa vida,
o que o Senhor Ele quer para cada um de nós, aonde o Senhor Ele quer nos levar, porque Ele tem bênçãos para cada um de nós, amém? Ele tem bênçãos, e todas elas estão lá escritas em Deuteronômio 28, mas é necessário sermos como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Não é se conformando com as coisas que a gente vivia lá atrás, não é que querendo viver aquilo pelo qual a gente vivia lá atrás, não. Agora é como filhos de Deus, agora é como filhos e filhos obedientes na palavra do Senhor, não mais vivendo de qualquer maneira uma vida morna, até porque morno, a palavra do Senhor diz que ela vai vomitar, mas é firme na palavra do Senhor, é crendo verdadeiramente que existe um Deus, que Ele está assim nos altos céus, mas que Ele se inclina para olhar a cada um de nós, assim como Ele está vendo, Ele está sondando a cada coração aqui nessa noite, a cada dia o Senhor, Ele está ali sondando, vendo a cada um de nós, e muitas das vezes batendo na porta do nosso coração, para que a gente venha abrir, para que Ele possa entrar. Mas como eu dizia, isso não é, muitas das vezes, muitas denominações, isso não é pregado mais, isso não é falado mais. As pessoas vão vivendo da maneira que pensam ser certa. O nada a ver, agora ele entrou também na vida de muitos que se chamam servos do Senhor. Isso não é bem assim, o nada a ver, e com isso, a santificação, que é de suma importância para cada um de nós, porque como nós lemos lá em Hebreus, sem a qual ninguém vai ver o Senhor, isso vai ficando de lado, vai deixando em segundo plano, e as outras coisas, elas vão tomando a proporção na nossa vida. O centro, quando a gente abandona isso, o centro não é mais Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz por cada um de nós, aquele que verteu todo o seu sangue por cada um de nós. Agora o centro é a minha vontade, é o meu querer, é na hora que eu quero, é no dia que eu posso, na hora que eu posso, e muitas das vezes, se nós não atentarmos para isso, é dessa maneira que acontece em cada um de nós. Assim, ela começa a acontecer, e veja que é devagar, é sorrateiramente, não é de uma hora para outra, não, é sorrateiramente. As coisas pequenas, elas vão entrando como as raposinhas que diz, elas vão entrando em cada um de nós, impedindo esse processo que é a santificação, porque é como um processo, a gente entra, a gente se batiza na casa do Senhor, a gente decidiu no nosso coração se entregar agora ao Senhor, descemos as águas, e agora não é mais como nós vivíamos outrora, agora é buscando a palavra do Senhor. Mas como eu disse, tudo isso é como uma engrenagem, que ela vai se ajuntando, e a cada dia esse processo, ele vai se tornando contínuo na nossa vida. A cada dia, é um crescimento aqui, é outro ali, é você abrir mão de uma coisa aqui, abre mão de uma coisa ali do outro lado, e assim a gente vai seguindo, até chegar o dia da gente poder encontrar com o nosso Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que a vereda do justo é como a luz da aurora, ela vai brilhando mais e mais, até o dia ser perfeito. Essa é a engrenagem pela qual aqueles que servem ao Senhor, nós passamos, a cada dia, revendo os conceitos, abrindo mão daquilo que tem afastado do Senhor, e agora andando, procurando viver esse processo, mas agora em santidade, como filhos obedientes ao Senhor, na presença do Senhor, a cada dia, necessitando, porque cada vez que nós fazemos isso, quando os combates, as lutas, elas vierem sobre cada um de nós, a gente vai entender e compreender em quem nós temos confiado, em quem nós temos crido, em quem nós temos depositado toda a nossa confiança. A gente vai entender isso através desse processo de santificação, que é contínuo, é diário.
Ele não começa hoje aqui, começou, daqui a pouco parou ali, aí daqui a pouco... Não é isso. Não é dessa maneira. É a cada dia se entregando, olhando o dia de ontem, vendo o que fez ontem, falando, hoje eu vou lutar para eu ser melhor do que eu fui ontem. Melhor entre aspas, mas você fazer cada dia, buscando fazer aquilo que é a vontade do Senhor para a nossa vida. Aquilo que é a vontade dEle. Porque a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia também em Efésios. Aleluia. Glória a Deus. Efésios capítulo de número 4. Glória a Deus. Deixa eu ver aqui aonde que nós... Olha, eu tenho que arrumar um óculos mesmo, né? Tá tudo embolado, João Edgar. Vamos ler a partir do versículo 1. Vai dizer assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo, pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. A partir do 10 aqui agora vai dizer: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo, até que todos cheguem à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, e à medida da estatura completa de Cristo Jesus. Olha que Jesus, ele nos chama a um aperfeiçoamento, a sermos perfeitos na palavra do Senhor, na caminhada com o nosso Senhor, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação em amor. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vai ler a partir do 17, mas antes de nós lermos, note que o Senhor, ele nos chama a uma unidade, a vivermos juntos, a um só Deus, a um só Senhor, de tudo e de todos. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo aqui, quando ele começa a escrever, a ensinar a esse povo em Éfeso. Agora, se nós olharmos aqui no subtítulo, antes do versículo 17, ele vai dizer aquelas pessoas que a santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. Quando nós olhamos a palavra do Senhor, quando Paulo ele chega em Éfeso para pregar o evangelho do Senhor, quando nós estudamos, nós vimos na palavra do Senhor de como eram os cultos
a deusa chamada Diana dos Efésios, como eram os cultos. Aqueles cultos, eles eram regrados assim a orgias. Paulo agora ele chega a esse lugar para tão somente pregar o evangelho de Cristo Jesus, daquele que foi morto na cruz do Calvário, daquele que entregou a sua vida por cada um deles. E note que não foi fácil para chegar naquele lugar, para pregar a palavra do Senhor. Porque quando nós olhamos lá em Atos, se eu não me engano 19, aleluia, deixa eu ver se eu acho aqui. Isso, ele vai em 19, ele começa agora a pregar o Evangelho, e note que não foi com facilidade, porque aquelas pessoas, elas estavam acostumadas, elas estavam arraigadas com aqueles cultos à deusa Diana. Paulo, quando chega para pregar naquele lugar, quando nós lemos aqui, ó, no versículo de número 34, 19 e 34, Paulo aqui vai dizer que aquele povo, eles começaram a clamar pela deusa pela qual eles serviram, no espaço, como diz a palavra, no espaço de 2 horas, dizendo: grande é a Diana dos Efésios, e começaram a clamar ali para que ele não pudesse falar a palavra do Senhor. Irmãos, eu não sei se você já teve a oportunidade de evangelizar ou de pregar, de mostrar a palavra para aqueles que não conhecem o Senhor, muitas das vezes estão em denominações diferentes, que são católicos, enfim, como há uma resistência para que a palavra do Senhor, ela venha chegar naquele coração. É como, eu lembro que o pastor Elvis, uma vez, ele pregando lá em Magé, ele dando o exemplo, é como se a pessoa, ela tivesse, você imagina ela estando ali com, ele dizia dessa maneira, com o osso ali na sua mão, roendo aquele osso muito tempo, e muitas vezes você chega com filé mignon, com bife bonito, para poder trocar tão somente para aquela pessoa, ela não quer, porque ela está acostumada com aquilo ali, ela viveu, meus pais me ensinaram assim, eu aprendi assim na casa com meus pais, onde eu fui desde pequeno, minha avó era assim, minha mãe era assim, agora passou para mim, eu estou seguindo dessa maneira. As pessoas não abrem mão. Quando Paulo chega ali para pregar a palavra do Senhor, aqueles povos se enfureceram, eles se enfureceram com o apóstolo que estava ali, que estava pregando a palavra do Senhor. E assim tem sido nesses tempos de hoje também, a gente tem visto. As pessoas não têm abrido mão daquilo que elas estão ali agarrado, para tão somente servir, para tão somente ouvir dessa palavra que cura, que salva e que liberta, que é a palavra do Senhor. Ele chega lá, eles não deixam, não permitem, começa a cantar em alta voz, grande, e foi falando e falando, para que a palavra do Senhor não fosse pregada, para que a palavra do Senhor não fosse transmitida. Eu lembro de um culto numa praça que nós fomos fazer lá em Magé, do lado tinha um rapaz tocando lá um pagode, mas pensa na altura. Eu falei: gente, não tem como. Estava o pastor Ricardo junto com a gente também, eu fui com eles. Eu falei: não tem como a gente pregar aqui. Por quê? Quer falar alguma coisa? Sim. Sim. Uhum. Não, o Senhor a gente sabe que aquele que convence o homem, a gente sabe que é o Espírito Santo de Deus. Se blinda, ele não permite.
muitas das vezes, como você está falando, é esse coração endurecido, muitas das vezes, que muitas das vezes não permite. Você vê que a palavra diz que o Senhor, Paulo orando por Lídia, que ela estava com um coração duro. Ele orou ao Senhor para que o Senhor abrisse o coração dela, para que a palavra, ela entrasse no coração dela também. Nesses casos assim da pessoa, a gente vê essa resistência, essa luta, esse travamento. Qual deve ser o nosso proceder? É orar ao Senhor. A gente vai falar a palavra do Senhor, a gente vai evangelizar, mas a gente muitas vezes observa essa resistência. A gente faz o que agora? A gente começa a clamar ao Senhor, para que o Senhor, através de seu poder, Ele toque no coração dela, para que venha quebrar essa resistência, esse coração duro, para que essa palavra agora, ela possa entrar no coração. Assim como Ele fez no coração de Lídia. Ele pregou, ele é uma mulher que eu conhecia, mas ele falou, orou, para que a palavra pudesse entrar no coração. Porque muitas das vezes, isso vai impedindo essa palavra de entrar. Não é você abrir mão, desistir, fulano não quer saber disso, mas eu não quero saber de fulano, não é isso. A gente falou, vai falar uma vez, a gente vai falar mais, e assim a gente vai continuar falando. Mas a gente tem que fazer o quê? Orar, pedir ao Senhor, pedir ao Espírito Santo de Deus, para que Ele venha convencer aquele ser, aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, para que essa palavra agora, ela possa também entrar no coração dela, no coração dele. Uma vez que foi pregado, não nós abandonarmos, mas continuar em oração. Certa vez eu vi o pastor Paulo Júnior, ele falando de um rapaz lá, que hoje ele já é um dos pastores também na igreja dele também, mas ele falou que foi mais de 5 anos falando da palavra do Senhor para aquele homem, para eles conseguir levar até a igreja. Já passou um tempo, foi mais de 1 ano, só para ele conseguir trazer a pessoa dentro da igreja. Por causa de quê? Por causa dessa resistência, por causa desse coração duro. Esse povo de Éfeso, eles estavam dessa maneira. Paulo agora, ele chega lá ensinando a esse povo, ele chega lá agora mostrando àquele povo que a santidade pela qual eles, cristã em Cristo, é totalmente contrária àquilo pelo qual eles viviam lá atrás. O culto agora ao Senhor não é como eles cultuavam a Diana dos Efésios, não, agora em santidade, porque o Deus pelo qual ele estava apresentando é um Deus que é vivo, um Deus que é poderoso, é um Deus que é santo. E como nós já lemos aqui, sede santo, porque santo é aquele que te chamou, é como se ele estivesse também dizendo para aquelas pessoas, agora a maneira é outra, é diferente, não é mais dessa maneira, é em santidade na presença do Senhor, é crendo verdadeiramente na palavra do Senhor. Tudo aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que nós aprendemos outrora com os pais, muitas das vezes as pessoas falam dessa maneira, tudo aquilo que nós aprendemos lá agora é mediante a palavra do Senhor. Não é mais o que eu quero, não é mais o que eu penso, não é mais da maneira que eu acho ser certo, não. Agora é na presença do Senhor, é em santidade com o Senhor. Olha no texto, ainda em Efésios, capítulo 4, a partir do 17, o que ele vai dizer a esse povo, e ele fala a cada um de nós também nesse dia de hoje. Ele vai dizer assim, a partir do 17, e digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, na vaidade do teu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pelo coração duro, pela dureza do seu coração aqui, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez. Meu Deus, gente, deixa eu ver aqui, só um minutinho, irmãos. Perdoe aí. Para com, aqui no versículo 19, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez
cometerem toda impureza. Aquele povo vivia, mas de uma maneira terrível. Os cultos eram feitos de maneira terrível. Agora não, agora ele chegou. Falou, agora não é mais como vocês pensavam atrás, como vocês imaginavam, como estava o coração de vocês lá duro, na dureza do seu coração. Não, agora não. Mas ele vai dizer, vai continuar dizendo, a partir do versículo de número 20: mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito de vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Agora não é mais daquela maneira, mas é nos revestindo do novo homem, que agora é criado, está dizendo aqui, novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Não é mais da maneira pela qual vivia lá atrás, mas agora em santidade na presença do Senhor, porque sem a qual, nós já lemos lá atrás, ninguém vai ver o Senhor. Por isso a importância desse tema, de nós entendermos a santificação, como é importante para cada um de nós, a gente verdadeiramente abrir mão para poder seguir a Jesus Cristo, para poder andar agora segundo aquilo pelo qual o Senhor, Ele vai falando a cada dia a cada um de nós. E Paulo ainda ensinando a esse povo, no versículo de número 25, ele vai continuar dizendo, ele vai dizer, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. A mentira era corriqueiro nos dias daquelas pessoas. A mentira, ela não pode haver mais naqueles que servem ao Senhor, naqueles que se entregaram ao Senhor. Agora não, é com a verdade que nós devemos lidar. É o sim, sim e o não, não. Porque o que passa disso, a palavra diz que é procedência maligna. Agora é a verdade que tem que prevalecer em cada um de nós. Doa a quem doer. Doa a quem doer. É a verdade que tem que prevalecer. É ela que tem que ser a nossa, ele tem que buscar isso a cada dia, a verdade que está em Cristo Jesus. Ele vai dizer, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Aí ele vai dizer no 27, não deis lugar ao diabo. É não dando lugar ao diabo. Porque quando nós nos iramos fora da medida, porque a gente vai se irar, irmãos. Tem situações que vai acontecer na nossa vida que a gente vai se irar. Mas o problema é aquilo que a gente coloca para fora. Certa vez o pastor falando, ensinando a gente, ele falou que o servo do Senhor, ele é julgado não pela sua ação, mas pela sua reação. É de que maneira nós vamos lidar quando uma situação adversa, ela se encontra diante de cada um de nós. Como que vai ser o nosso proceder? De que maneira nós vamos lidar com uma situação que muitas vezes se levantam? Seja você no trânsito, na rua, qualquer coisa, uma discussão, até mesmo entre família mesmo, em casa. O negócio é como vai ser a nossa reação, uma vez que somos filhos e filhos obedientes à palavra do Senhor. De que maneira agora, quando a situação se chegar diante de mim, de que maneira que eu vou tratar, que eu vou lidar com aquela situação? Eu vou tão somente explodir, mirar, eu sou espírito, mas sou carne também. Não, não é isso. Não é dessa maneira. É em santidade. É fácil, irmãos. A gente sabe que não é fácil. Mas também não é impossível nenhum de nós. Porque o Senhor diz na sua palavra que nenhum dos seus mandamentos, eles são penosos para nenhum de nós. Basta a gente colocar, como eu já disse, essas palavras para dentro de cada um de nós. Quando essas palavras estiverem dentro de cada um de nós, a gente vai ser verdadeiramente daqueles que são servos do Senhor. E a gente não vai dar lugar ao diabo. E vai continuar dizendo, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe,
mas só a que for boa, para promover para promover a edificação, que de graça, deixa eu ler aqui direitinho, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Olha como deve ser a atitude daqueles que servem ao Senhor agora. Paulo está dizendo, você não se irá, é você se revestir do novo homem, é você não mentir, é você não dar lugar ao diabo, e ele está dizendo agora para que não saia nenhuma palavra torpe da nossa boca, mas somente aquilo que sirva para edificação daqueles que o ouvem. Eu não sei aqui em Maria Helena, não sei onde vocês moram, mas lá em Magé eu já vi crentes, pessoas que são denominados de crentes, servos do Senhor, mas que o linguajar é totalmente igual, não muda, de pessoas que estão lá fora no mundo. Santos, nós vimos no começo, é cortado e separado. Nós fomos cortados e separados desse mundo. Então o nosso falar, ele deve ser santo também. O nosso falar, ele vai também sofrer uma transformação, porque a santificação, ela vai requerer em nós algumas coisas, ela vai requerer em nós algo de cada um de nós, para que a gente venha a andar, a viver em santificação. Não é mais como outrora, no passado, nós vivíamos, não. Agora é vivendo segundo a palavra do Senhor. Por isso que ele disse, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Aquilo pelo qual nós temos falado, tem edificado a pessoas lá fora? Aquilo pelo qual sai da nossa boca, tem feito com que pessoas, elas venham olhar para nós e dizer, ali vai um servo do Senhor, ali vai uma serva do Senhor. Elas têm causado nas pessoas edificação, ou muitas das vezes aquilo que tem saído, ela tem feito com que as pessoas que ouvem, as pessoas que veem, elas tão somente falam, eu fosse esse crente, para ser igual a fulano, porque às vezes acontece isso. O mau testemunho, muitas das vezes, eles ocasionam essas coisas, pessoas não justificando, dizendo que as pessoas estão usando isso, muitas das vezes a pessoa usa isso de pretexto, mas muitas das vezes o mau testemunho, elas servem de escândalo para aqueles que ouvem a cada um de nós. As pessoas olham assim, eu, como fulano, é melhor ficar do jeito que eu estou, é melhor seguir a minha vida assim. Por isso que Paulo aqui, ele está dizendo para esse povo, e está falando para cada um de nós agora, para nós que estamos aqui, para você que está na sua casa agora, para você que vai ouvir ainda essa EBD, ele está nos chamando a uma vida de santificação. Aleluia. A importância, como eu já disse lá no começo, da gente se santificar na presença do Senhor, da gente não abrir mão disso, mas tomar posse verdadeiramente. Senhor, eu entreguei minha vida ao Senhor, eu entreguei minha vida nas tuas mãos, eu quero viver isso na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vê se consegue botar de novo aí. Eu quero viver isso na minha vida agora, porque outrora eu não conhecia, outrora eu não vivia, mas agora eu tenho conhecido, eu entreguei a minha vida ao Senhor, eu desci as águas, eu me batizei, ali estava um pessoal testemunhando ali, foi com uma profissão de fé que todas as pessoas ali viram. Eu agora não quero mais viver dessa maneira, eu quero viver em santidade, ainda que seja difícil, ainda que seja penoso, mas é isso que eu quero viver para a minha vida agora. Ela vai requerer de nós, como eu disse, muitas coisas, para que a gente possa agora seguir a Cristo Jesus. Como foi dito, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa, para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus.
O pastor pregou aqui na terça-feira, se eu não me engano foram 2 terça-feiras, ele falando explicando por que Jesus chorou. Os irmãos, não sei se quem estava aqui viu, se você não viu, entra no canal. São 2 dias de mensagem, 2 terça-feiras, ele explicando o porquê do choro do Senhor, quando ele chega para ressuscitar a Lázaro. As pessoas dizem, olha como era amigo de Lázaro, está até chorando. Não era isso. É porque ele via a incredulidade do povo, a incredulidade daquele povo. Ele vendo a incredulidade daquele povo, de como o povo estava distante do Senhor, e olha que estava ali junto, andando, caminhando com eles, até os seus próprios discípulos. Eles não creram no momento, eles não acreditavam, a ponto da irmã dele chegar e dizer, se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E às vezes as pessoas agem dessa maneira, não crendo no Senhor. A incredulidade, ela tem tomado conta do ser humano, a ponto de buscar agora não mais a palavra, não buscar o Senhor, mas tem buscado coisas, preenchendo o vazio que tem dentro, não mais com a palavra, com a presença do Espírito Santo de Deus, mas com aquilo que lá de fora. Vou preencher o vazio que é aqui dentro. A pessoa, ela compra uma casa, ela compra um carro, enfim, ela faz tantas coisas. No momento ali, aquilo é preenchido, mas daqui a pouco aquele vazio vem de novo, torna aquele buraco dentro de novo. É só a presença do Espírito Santo de Deus, é só essa presença que pode transformar a nossa vida. Não há outro pelo qual esse vazio que muitas das vezes ele toma a nossa vida, ele venha a ser preenchido. Eu falo porque outrora, antes de conhecer o Senhor, passei por situações também que esse vazio ele estava ali dentro, a cada dia, a cada instante, mas eu buscava preencher isso com tantas outras coisas, nos pagodes da vida, na bebida, em outras coisas que não são segundo a palavra do Senhor. Mas quando a gente conhece o Senhor, mas quando a gente tem a presença do Senhor em nós, esse vazio que muitas das vezes toma o nosso coração, ele vai nos saciando, ele vai nos preenchendo, ele vai colocando em nós, dando graça a cada um de nós. A gente passa a seguir, como nós falamos no começo, esse processo de santificação. E esse processo, como eu falei no começo, contínuo, a cada dia de santificação. Por isso ele está dizendo, não entristeçais o Espírito Santo. E ele vai dizer assim, toda amargura, toda ira, toda cólera, toda gritaria, blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Isso não cabe mais para aqueles que servem ao Senhor, para aqueles que agora andam em santificação na presença do Senhor. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia seja tirada de entre vós. E ele vai dizer no 32, antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O perdão é uma necessidade também de cada um de nós. Se a gente não consegue perdoar, a gente também não consegue ser santo na presença do Senhor. Se a gente não consegue perdoar o irmão, a irmã que cometeu algo, que fez algo em nossa vida, que agiu de uma maneira que não agradou a nós naquele momento ali, se a gente não tem condições de perdoar, a gente também não tem condições de ser santo na presença do Senhor. Por isso ele exorta a cada um de nós, como falou aquele povo, mas aquele povo não está em nós, conosco mais, então a palavra agora é para cada um de nós. Sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus.
Irmãos, o que estava decidido para cada um de nós era a morte. A sentença que já estava dando ali, já estava certa, era a morte. Mas a palavra diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o Seu Filho. E sobre Ele foi lançado todo o nosso pecado. Aquele que não tem pecado algum. Aquele que veio a essa terra, sofreu, padeceu, chorou. Em tudo foi tentado, mas sem pecado. Foi colocado diante do Senhor o meu pecado, o pecado de cada um de nós. E através dele, através de Cristo Jesus, através dele nós somos salvos, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso ele diz: sede benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, assim como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Quando ele entrega o seu Filho, ele está dando perdão para cada um de nós. Então é dessa maneira, aquele que quer ser santo na presença do Senhor, aquele que quer andar em novidade de vida, aquele que quer andar em santidade, é perdoando também. É perdoando aqueles que vêm contra nós, aquele que vem contra cada um de nós, muitas das vezes com injúrias, com afrontas, porque a nossa luta, a palavra diz, não é contra carne nem sangue, mas contra os principados dessa terra. Então é perdoando a cada dia, para que a gente venha viver em santidade de vida. E ele vai dizer aqui no capítulo 5, versículo 1, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Louvado seja o nome do Senhor. Sede, pois, imitadores de Deus, imitadores de Cristo Jesus. É imitando a Jesus. Ele é o nosso modelo. Ele é o exemplo pelo qual nós devemos ter a cada dia. A dificuldade se levantou, a adversidade veio, a gente olha para Cristo e se pergunta: será que se fosse o Senhor, qual seria a sua conduta? O que Ele faria nessa situação? Quando a gente age dessa maneira, o Senhor, Ele fala a cada um de nós, através da sua palavra, ou Ele vai enviar uma pessoa, enfim, Ele tem 1000 maneiras de falar a cada um de nós. Se nós agirmos dessa maneira, Ele fala ao nosso coração, e a cada dia Ele quer falar a cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. É necessário, como eu disse, a gente abrir mão de tudo, de muitas coisas, para viver em santidade. Já foi falado do falar, já foi falado de não se irar, de não dar lugar ao diabo. Quer ver uma coisa que às vezes passa despercebida, mas é necessário que a gente tenha vigiar acerca disso também, com relação à santificação, até mesmo em nossas vestimentas, até na vestimenta. Entregou sua vida ao Senhor, agora tu serve ao Senhor, até na sua vestimenta. Ele falou da fala, não sair palavra torpe da nossa boca. Ele foi falando para não entristecer o Espírito Santo, não se irar, aquela coisa toda, até na nossa vestimenta. Se por modo de se portar, tem que ser como daqueles que são santos na presença do Senhor. Não cabe mais a mim, que sou homem, essas roupas igual que a gente vê de homem, aquelas calças apertadas, aquela coisa toda, camisa marcando o corpo, não cabe mais a mim. E quando fala da mulher, mais ainda. Agora, nós somos nova criatura nas mãos do Senhor. A minha vestimenta também, agora ela vai mudar. Eu vou dar testemunho agora com a minha vida, naquilo que eu coloco no meu corpo, na minha vestimenta, na minha roupa. Eu também agora coloco diante do Senhor. Então esse meu proceder, nesse percurso de renovação, nesse processo pelo qual estou fazendo, esse processo passa também pela minha vestimenta. Porque eu sou santo, eu sou cortado e separado do mundo.
A moda do mundo, ela não tem que ditar aquilo pelo qual eu vou colocar. As marcas do mundo, essas marcas demoníacas que tem, eu não posso fazer parte disso agora, porque eu entreguei a minha vida para o Senhor. Eu agora sou santo na presença do Senhor. Eu decidi, não foi ninguém que botou faca no meu peito, não, você agora vai ser crente, não foi ninguém, eu decidi. Lembra de Josué? Josué, eu não sei os deuses pelo qual vocês vão servir. Já morreu, Eteu, ele foi falando aos Eveus, e foi falando aquele monte de Deus brabo lá. Ele diz, porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É assim que nós devemos fazer também. É assim que nós devemos caminhar nesse mundo, onde a palavra fala que jaz no maligno. Nesse mundo onde Oséias diz que o que prevalece é roubar, é furtar, adulterar, é homicídio em cima de homicídio. Nesse mundo lá, que a gente ainda está lá nele, ainda que não pertencemos a esse lugar, porque nós somos celestiais, a nossa morada é nos altos céus, é lá que é a nossa morada, ainda que não pertencemos aqui, mas o período pelo qual nós passamos aqui é em santidade de vida. Eu não sei que quem vão servir lá fora não, vai falando, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa, nós decidimos no nosso coração agora viver em novidade de vida, viver em santidade. Não cabe mais na minha casa eu ter gato na luz, na água, não cabe mais isso. Não cabe mais agora eu viver pegando emprestado com A, com B, e não lá, e não cumprir, não pagar, não cabe mais. Porque agora eu sou santo na presença do Senhor. Porque agora eu sou cortado, eu sou separado. O alvo pelo qual eu tenho que viver, a olhar agora é para Cristo Jesus. Então, se eu posso, eu tenho condições, sim. Se eu não tenho, eu não posso. Eu não tenho que tentar maquinar e fazer para poder, não. Até porque o Senhor sabe daquilo pelo qual nós precisamos. A palavra diz que antes mesmo nós abrimos a boca, Ele já sabe daquilo pelo qual nós precisamos. Ele já conhece a nossa luta. Ele já conhece a nossa necessidade. Ele é aquele que sonda a mente, aquele que sonda o coração. Então não há necessidade da gente começar a querer maquinar as coisas aqui e ali, não. É na presença do Senhor. É entregando verdadeiramente nas mãos do Senhor. Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu quero viver isso aqui. Eu quero viver agora dessa maneira. Não cabe mais a mim eu almejar, eu desejar essas coisas lá de fora. Aquilo que é necessário, sim, aquilo que é necessário, ainda aqui dessa terra, Senhor, que o Senhor me conceda, mas o que for necessário, aquilo que for necessário. Tem um texto que veio na minha mente aqui agora, não sei se eu vou lembrar aqui em Provérbios, aleluia, glória a Deus. É em Provérbios, isso mesmo, isso aí. Quando está falando de coisa necessária, daquilo pelo qual nós precisamos. Em Provérbios 30, a partir do 7, ele vai dizer assim, ó, 2 coisas pedi, não me negues antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me deis nem pobreza nem riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada. Na King James, se não me engano, fala da porção diária, acostumado, para que porventura de farto te não negue e diga, quem é o Senhor? Ou que empobrecendo venha a furtar e lance mão do nome de Deus. Ele pede, dá-me a porção acostumada, necessária, diária, porque no muito, irmãos, a gente vai falar, não preciso do Senhor. Eu tenho minha casa, eu tenho isso, eu tenho minhas coisas, tudo aqui na hora que eu quero. Eu compro isso na hora que eu quero, eu faço isso no momento que eu quero. Eu não preciso do Senhor. E na pobreza também, na fartura, e de vir a mendigar ao Senhor. Dá-me da porção diária necessária. É disso que nós precisamos. Quando a gente anda em santificação, em santidade, o Senhor, Ele sabendo da nossa vida, Ele conhecendo a nossa vida, o necessário para a minha vida e para a sua vida, Ele vai entregar a cada um de nós.
Mas como nós falamos desde o começo, é necessário a gente estar em oração. É necessário a gente estar se colocando na posição de servos e servas do Senhor, não negociando com esse mundo de maneira nenhuma. Porque como nós lemos, sede santo, porque santo é aquele que vos chamou. O Senhor nos chama à santidade. E foi Hebreus que disse, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Sem a qual ninguém verá ao Senhor. Eu queria ler aqui mais um texto. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda lá em Efésios. Efésios 2, do 17, a partir do 17. Efésios 2, versículo de número 17. Aleluia. Ele vai dizer assim, ó: e vindo ele aqui é Jesus, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce, aleluia, para o templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos agora um edifício bem ajustado na presença do Senhor. Nós temos um Pai, nós temos uma morada, nós temos um lugar separado para cada um de nós. Nós somos morada, nós somos templo, morada do Espírito Santo de Deus. Por isso, como foi falado, para que não entristeçais o Espírito Santo de Deus, para que a gente venha viver em santidade. A importância, como nós falamos lá no começo, da gente viver em santidade. Sabe por quê, irmãos? Mais uma vez eu digo para os irmãos, mais uma vez o texto: sede santo, porque santo é aquele que vos chamou. E ele vai dizer em Hebreus: sem santificação ninguém verá ao Senhor. Sem santificação ninguém verá ao Senhor. Para terminar, hoje de manhã eu acordei 6 horas mais ou menos. O pastor havia me chamado ontem para estar aqui com os irmãos hoje. E eu estava ali em casa, justamente lendo a palavra do Senhor, vendo o que eu iria trazer aqui para os irmãos. O Senhor já tinha me colocado no meu coração que era sobre santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por que eu digo isso? A importância da santificação em nossas vidas. Eu estava em casa, minha esposa, meus filhos dormindo, eu na sala sentado na mesa ali, ouvindo, lendo a palavra do Senhor, vendo aqui o que eu ia falar, aquelas coisas todas, pedindo ao Senhor graça para poder estar aqui, porque durante um tempo eu até relutei para estar aqui, falando, não, tem meu fim, tem um pastor, aquela coisa toda, mas Deus o sabe. Eu em casa, eu moro na beira da rua assim, no alto assim da janela da minha casa, a rua embaixo, e eu ali sentado, daqui a pouco uma moça gritando, chamando o nome da irmã da minha esposa, que é a Fabiana. Ela
Ela gritando, fulano, Fabiana, Fabiana, chamando. Aí daqui a pouco o obreiro Fernando, ele estaria aqui comigo hoje também, ele ia vir para cá também, que a gente combinou de vir junto. E aquela moça falou, ó, vê o seu pai lá, porque o seu pai está passando mal. O pai, no caso da minha esposa. Vê que ele está passando mal, vai lá para ver que ele está passando mal. Aí minha esposa estava dormindo ainda. Fernando pegou o carro dele, juntamente com o meu cunhado, Juninho. Ele pegou e saiu. Foi, que o pai dele mora sozinho, num outro bairro lá. A gente mora na Vila Nova, ele mora num outro bairro. Ele chegou, subiu, que era uma subida do morro, subiu, parou o carro, entrou, porta fechada, não sei como é que ele fez para abrir. Quando ele chegou lá, o pai dele, o pai da minha esposa, o pai da Fabiana também, ele estava tão somente sentado, televisão ligada, morto. Morreu ali, sentado. Ele chegou lá, ele viu o pai dele ainda estava sentado ainda. Por isso que eu digo a importância da santificação para cada um de nós. Porque a gente não sabe, irmãos, o dia de amanhã, o que vai acontecer com cada um de nós. A gente não sabe quando a gente sair daqui agora, naquela porta ali. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe o que pode ocasionar na nossa vida. Sentado, televisão ligada ainda, o corpo já um pouco enrijecido, um pouco ali. Ontem, eu fui numa loja comprar uma peça de bicicleta para o meu filho, para consertar, para a gente poder estar andando. Ele passou na loja comigo, falou, falei, seu avô está aqui, ó. É bom até que ele paga, que é pro neto mesmo, aquela coisa. Ontem, devia ser mais ou menos 1h da tarde, mais tardar. Mas fica olhando, sem problema nenhum. Como nós estamos aqui agora, sem problema algum. Provavelmente o que aconteceu foi na madrugada, que ali ficou. O que eu quero dizer com isso, eu estou contando isso, irmãos. Eu estou contando para que a gente venha a verdadeiramente colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. A gente venha verdadeiramente entregar a nossa vida nas mãos dEle. Irmão, porque morrer, todos nós vamos morrer, não é problema. O pastor Everton sempre fala isso. O pastor Wellington sempre fala isso também. Morrer não é o problema, não tem problema nenhum. O problema é depois da morte, após a morte. Deus o sabe, o destino pelo qual tomou. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Mas é necessário nós, que ainda estamos vivos, que ainda estamos aqui nessa terra, a gente buscar a cada dia essa santificação. Porque se a gente não estiver na presença, como já foi lido aqui, a gente não vai ver o Senhor, não vai estar com o Senhor. A importância de cada dia, nós que servimos ao Senhor, aqueles que servem ao Senhor, você que vai ouvir depois dessa mensagem, se você ainda não entregou a sua vida para o Senhor, o tempo não foi ontem, o tempo é agora. Entrega o teu caminho ao Senhor. Não deixe para amanhã, não é amanhã, não é amanhã, é hoje. O que nós temos que fazer é hoje. O que nós devemos buscar no Senhor é agora, é para já. Porque o Senhor está dizendo, eis que eu estou à porta e bato. Os dias são maus. Os dias são maus, a gente não sabe da nossa vida. Quando a gente compra um aparelho, mais uma vez falando, um aparelho eletrônico, de repente um alimento que a gente compra, ele vem escrito lá embaixo, assim, válido até 2025, tal dia 2025, tal dia 2025. Comprar uma sardinha, então demora mais, vai 2030, aquela enlatada. Agora em nós, está também carimbado, mas a gente não consegue ver.
A gente não vê, a gente não tem como pegar aqui e ver. Deixa eu ver a validade. Tá o dia aqui, ó. A gente não tem como ver. A gente não consegue. Mas está lá marcado, Deus sabe. Por isso, a importância da santificação, da gente entregar verdadeiramente a nossa vida nas mãos do Senhor, de dizer verdadeiramente: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. A luta, a dificuldade, eu estou passando por isso, mas eu quero viver para ti, eu quero viver na tua presença, Senhor. Eu não quero abrir mão dessa presença que é pura, que é maravilhosa, e dessa vontade que é boa, perfeita e agradável na minha vida, para tão somente viver momentos de felicidade, se pode dizer assim, entre aspas, nesse mundo lá fora. Não, eu não quero. Eu quero viver para ti. Eu quero viver ao teu lado. Eu quero estar ao teu lado. E depois a minha esposa acordou, ela perguntando o que aconteceu. Eu falei: não, seu pai passou mal. E ela subiu, né? Porque do terraço lá de casa eu falo, a gente se comunica com a irmã dela. A irmã dela já estava lá chorando. Daqui a pouco minha esposa desce chorando: meu pai morreu. E eu fiquei ali com ela, abraçados. Ficamos juntos ali. O obreiro Fernando, ele foi lá para resolver as coisas. Ele ia estar aqui comigo hoje também, não pôde vir. E eu fiquei, falei: e agora? Eu deixo minha esposa, Ela virou para mim e falou dessa maneira: a obra do Senhor, ela não pode parar. Eu estou bem, pode ir. E verdadeiramente, essa obra do Senhor, ela não pode parar, porque ainda há vidas lá fora precisando ouvir da palavra do Senhor. Ainda há vidas lá fora precisando se santificar, precisando ter um encontro com o Senhor, precisando rever os seus conceitos, mudar o seu convívio, aquilo pelo qual a pessoa está vivendo lá fora. Há pessoas precisando ouvir, e o Senhor quer contar com cada um de nós. Ele quer contar com cada um de nós. Mas como iremos? De qualquer maneira, não é em santidade, para que o Senhor conceda graça a cada um de nós, para que a gente possa transmitir àqueles que perecem lá fora, que sofrem, que ainda se encontram com seus corações vazios, sem a palavra do Senhor. Aquilo que vai sair da nossa boca, ela tem que trazer edificação para aqueles que ouvem lá fora. Mas para isso é necessário nós vivermos, andarmos em santidade. Em santidade. Abrindo mão verdadeiramente de tudo para viver para Cristo Jesus. Para viver tão somente para Ele. Deixar o Senhor, Ele agir na minha vida, Ele agir também na sua vida. Pelo pai dela, a gente não pode fazer mais nada. A gente não tem como mais. Mas existem pessoas lá fora, até mesmo na família, na nossa família, que precisam ouvir. E ouvir dessa palavra. Foi falado a cada dia. Mas Deus sabe de tudo. Que nós, em nome de Jesus, venhamos aguardar essa palavra no nosso coração, essa humilde palavra nessa manhã de hoje, em nome de Jesus. Para que a gente venha a cada dia se santificar verdadeiramente. Ser verdadeiramente santo, não ser somente frequentador de igreja. Não, de maneira nenhuma. Mas crendo verdadeiramente que o nosso Senhor, o nosso Deus, aquele que foi morto, aquele que reviveu, Ele está a todo instante ao nosso lado. E Ele tão somente bate. Ele bate na porta do nosso coração, do seu coração. Ele está batendo agora. De repente você está assistindo essa EBD nessa hora. Você ainda não entregou a sua vida para o Senhor. Você não se decidiu ainda por Cristo Jesus. O Senhor te chama agora. Ele te chama agora. Ele bate
na porta do seu coração. E uma vez que Ele entrar, você vai ceiar com Ele e Ele contigo. E esse Deus que está presente aqui nesse lugar, Ele tem poder para transformar a nossa vida, a mudar esse processo pelo qual nós estamos vivendo, você está vivendo. Ele tem um projeto, Ele tem um plano para a sua vida, um plano de santificação, um plano de salvação para a sua vida. Então não foi ontem, não vai ser amanhã, é hoje, é agora. Que o Senhor assim nos abençoe, em nome de Jesus.